Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Estamos refletindo sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças que Jesus estava ensinando e que está registrado lá em Mateus capítulo 5, de 1 a 12. E eu chamei no vídeo anterior essas bem-aventuranças como a constituição do reino de Deus. Aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos seguir para podermos herdar o reino dos céus. Não deixe de assistir o primeiro vídeo, porque este é continuação do anterior. Nós refletimos no vídeo anterior até o verso 8, quando nós falamos da bem-aventurança sobre os limpos de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Porque sabemos que Deus não se relaciona com o pecado, então nós precisamos permitir que a palavra de Deus, que nós encontramos na Bíblia, estudamos, refletimos, ela venha como uma água limpando o nosso interior, lavando-nos, tirando toda a sujeira do pecado, para que o Espírito Santo comece a trabalhar em nós, e Ele está fazendo este trabalho desde o momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele já começa a trabalhar, mas nós não devemos resistir à sua limpeza, à sua obra. Então, hoje nós vamos prosseguir com o verso 9, vamos até o verso 12. No verso 9, Jesus fala de mais uma bem-aventurança, lembrando que os bem-aventurados são aqueles que são felizes, independente das circunstâncias. Não é para você ser feliz só quando as coisas estão bem, maravilhosas, que você está recebendo muitas bênçãos. Não, o feliz, o bem-aventurado, diante dos olhos do Senhor, ele é feliz em qualquer circunstância. Por quê? Porque ele pode estar sendo perseguido, ele pode estar sendo insultado, ele pode estar passando por muitas provas, que vai abalar, lógico, abala sempre a todos nós, mas quando nós estamos no foco, no olhar do reino dos céus, nós vemos que todas essas provas estão nos preparando para uma linda herança, a herança do reino de Deus. Por isso nós seremos felizes, por isso nós vamos ter essa atitude de bem-aventurados, felizes, independente das circunstâncias. Então, no verso 9, nós lemos: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A nossa natureza humana, carnal, adâmica, que é a natureza de pecado, ela não é pacífica. É difícil nós suportarmos o insulto, a mentira, e nós não reagirmos de uma forma violenta. Geralmente nós reagimos violentamente. Nós perdemos a nossa paz, o nosso controle. Mas a recomendação aqui é que nós sejamos pacificadores em qualquer situação. Se é o outro, o seu próximo, o seu filho, o seu esposo, a sua esposa que está sendo atingido, não perca o seu controle, não perca o domínio próprio. Olhe para Jesus, olhe para a caminhada dele aqui na terra. Em nenhum momento ele perdeu o seu domínio próprio. Ele sempre agiu de uma forma pacífica. Ele declarava a palavra da verdade, mas ele declarava de uma forma pacífica. Então, aquele que não é pacificador, ele quer alimentar contendas, ele quer gerar discussões, ele fica no ouvido do outro fazendo intriga para ver a nossa reação. Mas como você já tem discernimento espiritual, você vai entender a motivação do coração dele. Ele está ali para te envolver em intrigas e em discussões, para que você perca a sua paz.
Mas a recomendação, o ensino de Jesus lá do Sermão do Monte é: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o filho sempre herda o que o pai tem. E nós, como filhos de Deus, vamos herdar aquilo que o pai tem, aquilo que o pai é. Vamos herdar o seu reino, vamos herdar o seu caráter. Então, não vamos entrar nem cair na cilada do inimigo. Sejamos sempre pessoas firmes, com o caráter firme, tendo esta virtude que é do caráter de Jesus, que é o domínio próprio. No verso 10 nós lemos: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque quando nós vemos alguém ser perseguido por causa da injustiça, porque ele é uma pessoa injusta, nós até, de uma certa forma, nos alegramos, porque nós dissemos: não, agora vai ser feita a justiça. Um ímpio, uma pessoa perversa, quando é perseguida por atos ilícitos que ele cometeu, nós dizemos: não, até que enfim foi feita a justiça, ele foi pego, ele vai cumprir uma pena, ele vai pagar pelos seus erros, com a chance de se corrigir. Mas quando nós somos perseguidos porque nós estamos buscando essa justiça de Deus, quando nós somos perseguidos porque nós estamos nos tornando justos como Jesus, às vezes nós perdemos a cabeça, não é verdade? Mas não se esqueça, lá do verso 9, bem-aventurados pacificadores. Então, quando você for perseguido por causa da justiça de Deus, porque você está se tornando um justo como Jesus, mantenha seu controle, não perca o seu domínio próprio. Sabe por quê? Porque existe uma recompensa. Quando ele diz aqui no verso 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, ele diz: porque deles é o reino dos céus. Olha a herança chegando até nós. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Você vai ver a Deus, você vai ver o reino dele. Você vai ver toda a herança que você tem para receber. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os filhos herdarão a herança dos pais. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós vemos que essas bem-aventuranças que nós vimos até aqui o verso 10, sempre tem recompensas maravilhosas. Então vamos colocar os nossos olhos nessas recompensas que o Pai está nos oferecendo, se nós tivermos estas condutas que Ele está considerando. Verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, por causa de Jesus. Jesus aí está falando. Porque quando nós nos predispomos a ser discípulos e seguidores de Jesus, pode ter certeza que nós vamos sofrer insultos, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer mentiras sobre a nossa pessoa. Porque aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, pegando este caminho, nós vamos sofrer também todas essas coisas que Jesus sofreu. Mas em nenhum momento Jesus perdeu a cabeça. Em nenhum momento ele deixou de ser firme no seu caráter.
porque ele via a cruz diante dele, mas além da cruz ele via a ressurreição e a sua volta para o Pai, porque com certeza ele sabia que estando ao lado do Pai, no reino dos céus, que é dito aqui que é uma coisa que nós podemos herdar, ele sabia que lá era um lugar bem melhor, bem mais agradável. Só estar ao lado do Pai valia a pena qualquer coisa. Mas ele foi obediente ao Pai, ele veio para esta terra. Uma terra cheia de pecados, cheia de homens ímpios, perversos, para poder nos salvar e abrir este caminho para que nós também possamos experimentar o que ele já experimentou, que foi a ressurreição e a volta para o Pai. Então, quando nós vamos estudar a história do cristianismo, nós vemos claramente que todos aqueles que se dedicaram à obra do Senhor, eles foram insultados, eles foram perseguidos, eles foram caluniados por causa do nome de Jesus. Eles foram queimados vivos, eles foram decapitados, apedrejados. Mas se nós colocarmos nossos olhos nas circunstâncias, nós não seremos bem-aventurados. Nós não seremos bem-aventurados diante dos olhos do Pai, porque Ele define um bem-aventurado como aquele que é feliz em qualquer circunstância. E quando eu estava estudando sobre esse Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, eu me lembrei de Judas, um dos 12, que foi escolhido por Jesus por recomendação do Pai. Está escrito que Jesus orou ao Pai e pediu para ele indicar os 12. Então, Judas foi indicado pelo Pai. Judas andou lado a lado com Jesus 3 anos e meio. Tomava conta da bolsa, do dinheiro, das arrecadações, das ajudas que vinham para o ministério de Jesus. Ele que tomava conta. Mas ele tinha tanta ambição no seu coração, tanto amor ao dinheiro. Ele sabia que Jesus era um justo, mas mesmo assim, ele apontou para Jesus, mostrando quem era que os soldados romanos deveriam pegar, recolher e levar até a cruz. Ele fez acordo com chavos com os sacerdotes para receber 30 moedas de prata em troca dele denunciar Jesus aos soldados romanos. Porque os sacerdotes tinham medo de perder a sua posição diante daquele homem, aquele judeu que surgiu, filho de um carpinteiro, mas que tinha uma palavra viva e poderosa na sua mão, na sua boca, que convertia pessoas, que ressuscitava mortos, que expulsava demônios. Os sacerdotes estavam desesperados. E Judas, mesmo tendo a consciência, e mesmo tendo acompanhado Jesus nos seus ensinos, ele tomou conhecimento dessa constituição do reino de Deus, dos valores que são necessários para nos tornarmos herdeiros do Pai. Ele tomou conhecimento disso, mas ele não levou em conta. Ele não dimensionou que através daquele ato dele, ele estava entregando a sua vida ao inferno, ao diabo. E ele teve tanto remorso, ele só teve o remorso porque ele tinha consciência de que Jesus era um justo. Por isso veio o remorso, que ele se enforcou. E ele devolveu aquelas moedas, aquelas 30 moedas que ele recebeu lá dos sacerdotes, sumos sacerdotes. Ele devolveu tudo porque o remorso foi muito pesado na sua mente. Que nós possamos realmente ser limpos de coração para vermos
a Deus, para vermos a sua constituição, para vermos o seu reino, como é que nós devemos ser constituídos em termos de caráter, em termos de valores, para nós herdarmos o reino dos céus. E no verso 12, para fecharmos a nossa reflexão, nós lemos: exultai e alegrai-vos sobremaneira. Sempre, ou seja, não é se alegrar um pouquinho, não. É exultar e alegrai-vos sobremaneira. Pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Não é pouca, não. Ela é esplêndida. Olhe no dicionário o significado da palavra esplêndida. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus deixou aqui registrado claramente que todos aqueles que estivessem dispostos a segui-lo iriam passar por tudo isso que ele passou. O apóstolo Paulo passou, o apóstolo Pedro, Estevão, Tiago, e todos aqueles que seguiram Jesus. João foi preso lá na ilha de Patmos e sofreu bastante lá, mas teve revelações maravilhosas do Apocalipse. Então, todos que seguem Jesus passarão por isso, sem dúvida. Mas coloque os seus olhos, tenha em foco, em mente, a recompensa esplêndida que você vai herdar, se deixando preparar pelo Espírito Santo, sendo moldados ao perfil de Jesus, ao caráter de Jesus. Então podemos dizer que esta é a constituição do reino de Deus, é a carta magna, que toda nação tem uma carta magna, que é a Constituição. E a carta magna é aquela que está sobre todas as outras. Então, vamos sempre permitir que o Espírito Santo faça esta obra transformadora em nós, porque ele já está habitando, morando aqui dentro de nós e já está trabalhando. Então, não rejeite a obra do Espírito Santo. Não se torne uma pessoa endurecida. Não se torne uma pessoa amarga quando você passar por determinadas situações. Olhe sempre por esse ângulo. Bem-aventurados são aqueles que se deixarem insultar, se deixarem perseguir, que receberem insultos e mentiras através do outro, sendo uma pessoa justa, reta. Se alegre, exulte, porque a recompensa é esplêndida. Essa é a reflexão desse domingo. Fechamos aí esse capítulo 5 de Mateus, de 1 a 12, que fala do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, e que Jesus, quando viu aquela multidão seguindo a ele chamou os seus discípulos e ele falou em alta voz, ou seja, de uma maneira assim para que todos ouvissem e todos tivessem a oportunidade de se deixar aperfeiçoar, de se deixar trabalhar pelo Espírito Santo, que viria depois, quando Jesus ascendesse lá em Pentecostes, o Espírito Santo desceria sobre todos aqueles que lá estavam e a sua obra seria levada adiante. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um dia abençoado em família. No próximo domingo nos encontraremos. Até lá!